Amados, vos saúdo com a doce paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você a partir desse momento 1 Samuel capítulo 2, que é o texto básico da nossa lição de domingo próximo. Mas antes de entrarmos na exposição desse texto, se inscreva no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe e glorifique o nome do Senhor conosco. O Cântico de Ana é o nosso primeiro assunto aqui do capítulo 2. Nós vamos ver o Cântico de Miriam, o Cântico de Débora, o Cântico de Ana, o Cântico de Maria e outros que receberam do Senhor um cântico. Não é uma coisa aleatória. Receberam do Espírito Santo o cântico para louvar o Senhor, cantar a vitória. Na verdade, quando nós estamos cantando, nós estamos também orando. E orando, nós estamos cantando. Então eu quero fazer a exposição aqui desse capítulo 2 de 1 Samuel, e contemplando aqui do versículo 1 ao 10, o Cântico de Ana. Primeiro versículo, Ana fala sobre a vitória sobre o inimigo, a vitória que Deus tinha dado sobre o inimigo, e no caso de Ana, o inimigo dela seria Penina, e Deus deu a ela a vitória. Versículo 2, ela fala sobre Deus ser o único. Existe uma coisa que Deus não vê, e eu acredito que é verdade, que é outro Deus além dele. Ele não vê, ele é o único Deus sobre tudo e todos. Ele reina sobre os reinos da terra. Versículo 3. Não fale então orgulhosamente, nem saia das suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele quem julga os atos dos homens. Então, amados, falou em juízo. Não é você, não sou eu. Ana, ela simplesmente orava. Era perseguida, oprimida pela sua rival, mas ela simplesmente orava. Ela não entrou em juízo. Quando a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgado, eu tenho uma linha de raciocínio, é quando você cria um julgo. O que o juiz faz? Ele cria um julgo, 30 anos de cadeia, 1 ano de cesta básica, entregando cesta básica, e enfim, são várias sentenças que são dadas, e é um julgo que é criado para a pessoa carregar. Inclusive teve um homem que tomava conta de uma prisão, e ele fez um julgo. Quando os presos usavam aquele julgo, cortava-lhe o calcanhar. E passou muito tempo, ele cometeu um delito e foi preso. E colocaram nele aquele julgo. Então Jesus disse, com a medida com que julgardes, ou seja, você merece morrer, você merece ser castigado, você merece, enfim, cair e ficar doente. Com a medida com que você julgar, criar o julgo para o outro, você será julgado. Nós seremos julgados. Então não julgueis para que não sejais julgado. Não cria julgo para ninguém. Deus é Deus sábio, e Ele quem julga os atos dos homens. Então Deus entra em juízo com os homens, sempre, na hora certa, no tempo certo. Eu costumo dizer, se o cachorro latir, você não vai latir para se igualar a ele. Ou seja, se uma pessoa está irada, você não precisa se irar para se igualar a ele ou a ela. Se uma pessoa está nervosa ou nervosa, você não precisa ficar nervoso ou nervosa para se igualar a ele ou a ela. Você deve ser manso e humilde de coração. Já falamos na exposição do capítulo 1 sobre Ana ser mansa, uma mulher mansa, humilde e pobre de espírito. Volta lá que você vai ver que Ana era uma mulher pobre de espírito. Versículo 4, versículo 3 e 4. Versículo 4 está dizendo assim, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os fracos são revestidos de força. Foi o que Deus fez com Ana, revestiu-a de força. Aí para colaborar com esse versículo, vamos ver o Salmo 46, 9. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Deus guerreia por nós. Profeta Isaías 14, 5 e 6. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes. O cetro dos governantes. Que irados feriram os povos com golpes incessantes. Enfurecidos subjugaram as nações com perseguição implacável. O Senhor está na guerra. Versículo 5. Os que tinham muito, agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos
ficou sem vigor. Agora a Ana está dando à luz a filhos e a Penina já está sem vigor. Então esse é o cântico de Ana. Versículos 6 e 7. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Deus tem o poder sobre a vida. Se Ele não quiser que você morre, que eu morra, nós não morreremos. Pode cair do 10º andar. Temos aí relatos de pessoas que caíram de alturas enormes. E eu tenho um amigo meu que caiu de mais de 7 metros de altura, desceu em pé de um telhado e não teve uma fratura, um ferimento sequer. Deus deu a ele livramento total. Tem aí pessoas que tomaram 10 tiros e não morreu, porque a morte, a vida e a morte está nas mãos de Deus. Vai chegar o tempo que os homens buscarão a morte, mas não vão morrer. A vida está nas mãos de Deus, tanto a vida quanto a morte. Claro que Deus tem vários instrumentos de morte. Satanás é um que veio para matar. Ele é um instrumento a serviço de Deus. O machado está posto sobre a raiz das árvores. Ele pergunta a Deus: corto? Algumas Deus permite cortar, outras não. Enfim, Deus tem anjos a serviço dele, tanto para a vida como para a morte. Ouvi um testemunho de um homem, mestre em capoeira, batia em todo mundo, e os camaradas cercaram ele com metralhadora, com armas de grosso calibre, cercaram ele e disseram para ele: ginga aí, mestre, agora. Ele lembrou de alguém que tinha falado para ele de Jesus, e ele fez uma oração: Senhor, se tu me der, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor me dá mais uma chance, eu vou te servir. E naquele momento apareceu um clarão no céu, que era o Senhor Jesus, e aqueles homens ficaram como cegos, e ele saiu e aceitou Jesus, Senhor Jesus, e hoje é um missionário, é um servo de Deus. A morte está nas mãos de Deus, a morte e a vida. Se Deus não quiser, ninguém tem o poder de matar. Pode fazer o que for, cortar o meio, a vida está com Deus. Então isso aqui é muito importante, a morte e a vida está com Deus. O importante é nós pararmos para refletir o que você vai levar dessa vida. A Bíblia diz: segue-se as obras. O importante é refletirmos que Deus quer nos dar galardões. Galardões a cada um de nós, a coroa da vida. E enquanto nós estamos vivos, nós temos que estar buscando galardões. Jesus disse para as igrejas, as 7 igrejas: eu sei as tuas obras. Essa ideia de que vai se abrir um livro e vai dizer: você vai para o inferno, você vai para o céu, não. Essa ideia não procede. O crente, a ovelha vai ser separada do bode, o anjo do Senhor vai separar. Pastor, mas então que julgamento será esse? Esse julgamento será pelas obras. O que você fez? O que você deixou de fazer? Por isso Satanás está criando atrações e distrações, já que ele não pode te levar para o inferno, para te fazer você partir de mãos vazias. Então esse julgamento vai abrir o livro e cada um será julgado segundo as suas obras para receber galardão. Ninguém será punido lá no céu, pecado não será punido, pois lá no céu não entra pecador. Só entra lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. Então esse livro que será aberto, ele será para julgar cada um, receberá os galardões segundo as nossas obras. Então, enquanto estamos vivos, vamos colocar pedrinhas na nossa coroa. Vamos se livrar das distrações, para não chegarmos lá de mãos vazias. Para viver a eternidade. A vida aqui é passageira, é como um sopro, como diz o salmista. Mas lá, 1000 anos, 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos, nós estaremos em uma eternidade. Então é importante. Jesus está dizendo para você agora: eu sei, eu conheço as tuas obras. O Senhor mata, preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então, milhões, milhares de pessoas que desceram à sepultura serão resgatados. Uns para a vida eterna
e outros para a perdição eterna. Deuteronômio 32, 39. Vede agora, para corroborar com esse versículo. Vede agora, eu, o Senhor, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Ninguém há que escape das minhas mãos. Aí entra o salmista. Se eu tomar as asas da alva, se eu habitar nos extremos dos mares, se eu cavar na profundeza da terra, até ali a tua mão me conduzirá. Ninguém escapa de Deus. Jó diz assim, ainda que o homem entre em densas trevas, ele não consegue escapar dos olhos do Todo-Poderoso. Então homem nenhum pode tirar a vida se Deus não entregar, se Deus não permitir. 2:7, versículo 7 do Cântico. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Então a riqueza vem de Deus. A riqueza não vem do roubo, da propina. A riqueza vem de Deus. Em Provérbios, a riqueza e a pobreza, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Humilha e exalta. Então ele dá riqueza, pobreza, humilha e exalta. Os exaltados serão humilhados, os humilhados serão exaltados. Então é Deus que te humilha, é Deus que me humilha. E quem está te humilhando é exaltado, será humilhado também. Então é importante nós tomarmos a postura de Ana quando estivermos sendo humilhados. Qual foi a postura de Ana? Oração. Nada de briga. Citei no primeiro capítulo, Raquel se sentiu humilhada porque sua irmã tinha filhos e ela não tinha. Ela gritou com o marido, me dá filhos senão eu morro. A Bíblia diz que ela teve inveja da sua irmã. Então Deus que te humilha, Deus que me humilha. E para mim ser humilde, eu tenho que passar pelo vale da humilhação, ou seja, deixar ser humilhado. Descer. Parece que se coloca duas escadas, uma para cima e outra para baixo. A nossa escada é para baixo, é descer. Humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. Foi o que aconteceu com Ana. A seu tempo, ao tempo de Deus, Deus querendo a primícia do útero dela, Deus exalta Ana. E vai te exaltar também se você passar pelo vale da humilhação. Agora, se você pegar a escada para cima, sempre tem uma saída. Porque nós temos a falsa ideia que somos justos. Então, todas as vezes que você for humilhado, eu faço isso agora. Eu digo para mim mesmo, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Porque logo vem, na nossa mente, no nosso coração, a justificativa. A pobreza de Ana, aqui está dizendo, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Qual era a pobreza de Ana? Aí, como eu disse no capítulo 1, essa pobreza vem da raiz improdutivo. Tem gente que é improdutivo, e no caso de Ana era o útero. O útero dela era improdutivo. Ela não tinha filhos, era estéril. E Deus dá riquezas, enriquece o seu útero, dando-lhe filhos. Então é com esse Deus que nós estamos lidando. Olha só o que diz aqui, Salmo 41:1. Bem-aventurado aquele que considera o pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Penina podia tomar uma postura diferente, a de perseguir a Ana. Podia consolá-la, podia consolar a Ana, mas ela tomou a postura ímpia, perversa, de perseguir, de humilhar. Então preste atenção nisso aí, quando você estiver próximo ao pobre, ou improdutivo. No caso, uma mulher estéril, já casou há tantos anos e não tem filhos. Cuidado com a piadinha. Cuidado com as piadinhas. Bem-aventurado aquele que considera o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Provérbios 14:31. O que oprime o pobre insulta o Criador, mas o que mais honra-o aquele que se compadece do necessitado. Amados, misericórdia, compaixão, esse é o caminho de um cristão, de um homem, de uma mulher de Deus. Eclesiastes 5:19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Quer dizer, riquezas é dom de Deus. Não adianta você ficar esperneando, querendo ser rico na marra. É dom de Deus.
Se Ele quiser te dar, Ele vai te dar. Se Ele não quiser, Ele não vai te dar. E Ele continua sendo Deus. O que diz lá em Eclesiastes 14, 7, se não me falha a memória? Está na bonança, goza, mas na adversidade considera. Considera que Deus é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. Que Deus está sobre todas as coisas. Que Ele é o teu Senhor. Que Ele é o teu supridor. Vamos lá, versículo 8. Olha o que diz no versículo 8, muito interessante, no Cântico de Ana. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz soltarem-se com príncipes e lhe dar lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Quantas pessoas que Deus pega nas drogas, na cachaça, na maconha, na prostituição e limpa e faz-os sentar entre os príncipes amados? Ele faz essas proezas por nós. E para colaborar com esse versículo 8, Salmo 107, 41. Entretanto, levanta da miséria os pobres e necessitados, aumenta suas famílias como rebanhos. Salmo 113, 6. Mas se inclina bondosamente para contemplar o que se passa nos céus e na terra. Versículo 7. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Versículo 8. A fim de estabelecê-los como príncipes do seu povo. Que Deus tremendo e maravilhoso. Ainda aqui, colaborando ainda com o versículo 8, Jó está dizendo assim: levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. Versículo 9, a Ana fecha o cântico falando do reino do Messias. Falando do reino do Messias. Ele guardará os pés dos seus santos. Versículo 10. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então, Ana e Eucana, seu marido, o casal, entrega Samuel ao sacerdote Eli e voltam para a sua casa. Esse é o cântico de Ana, do versículo 1 ao 10. Eles voltam para a sua casa. O juízo de Deus está na casa de Eli. Interessante. Deus vai entrar em juízo. E ninguém vê. Tem gente que quer ver Deus entrando em juízo com outro. Deseja-lhe o mal, quando a Bíblia diz: orai pelos que vos perseguem, amai vossos inimigos. Da vossa boca não pode sair. É uma fonte que não pode sair água doce, água amarga, ou seja, bênção e maldição. Não. Temos que abençoar. Ninguém vê o juízo de Deus, mas Deus coloca o juízo na casa de Eli. Deus coloca o juízo na casa de Saul, que é Davi. Fazendo um paralelo, o juízo de Deus está agora na casa de Eli, que é o menino. Que agora ele vai crescendo, vai desenvolvendo e vai servindo ali o sacerdote. Amados, Eli já era um ancião, tinha 98 anos de idade. 98 anos de idade quando ele morreu. Nessa fase aqui, eu não sei a idade dele, mas quando ele morreu, ele tinha 98 anos de idade. E reinou, assim, julgou Israel como juiz 40 anos. 40 anos. Então, ele começou com 58 anos. Ele assumiu como sumo sacerdote. 58 anos. E agora, ele era juiz, era sacerdote. Agora imagine você aí. Você ganha uma empresa para administrar. Aí você coloca seus filhos para tomarem conta. E vai deixar eles fazerem o que eles querem fazer? Eli era servo de Deus. Ele estava a serviço de Deus. Ele estava no ofício, trabalhando para Deus. Mas, vamos dizer assim, era de Deus. Não vou dizer que era uma empresa, mas o serviço religioso, ele prestava serviço para Deus. E Deus, claro, que vai pedir conta a todos nós. Nós seremos punidos aqui. Como eu disse anteriormente, não haverá punição lá nos céus. Não haverá castigo.
punição, no céu não entra pecado. Então o Senhor já disse para nós, não vai para mim enquanto não paga o último centil. Você vê pessoas vegetando, pessoas com o corpo apodrecendo no leito. Estou falando isso justamente para nos criar temor concernente ao pecado, porque nós vamos entrar aqui no pecado dos filhos de Eli e na sua conivência. Então vemos pessoas apodrecendo sua carne num leito, porque se fica deitado muito tempo num leito, a carne começa a apodrecer, principalmente as nádegas. E vamos ver sentenças de Deus dadas na Bíblia, que o camarada ia estar andando e os pedaços do seu corpo caindo. Temos que temer a esse Deus e nos desviar do mal, porque ele traz juízo. E quando o juiz bate o martelo, é a sentença. Acho que essa rapaziada, eles exerceram o sacerdócio por seus meros prazeres. O status, poder, não por Deus. Eles não serviam a Deus, eles serviam os seus próprios interesses. Esses rapazes, olha só, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Estavam nem aí para Deus se importar. Eu costumo dizer, você quer ficar importante para alguém? Começa a se importar com essa pessoa e ela vai te transportar para dentro dela e você será importante para ela. E esses camaradas, eles não foram importantes, eles não se importavam com Deus, não estavam nem aí para Deus. Deus não era importante para eles. E eles não importaram Deus para dentro deles, ou seja, nem quiseram conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor é relacionamento. Vamos ver quando o menino Samuel fala com Deus, pela primeira vez a Bíblia diz, ele não conhecia o Senhor. Relacionamento, é Deus falando com o homem. Só que dependendo do que você ouve e vê, você não ouve mais a voz de Deus, porque ele é santo, separado. Então esses homens, eles têm um desvio moral e espiritual de Deus. Esses rapazes. Olha só o que diz a parte A do versículo 13. Nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Eles tinham seus deveres, mas eles não cumpriam para com o povo. Era o dever, obrigação. E eles não estavam nem aí. Versículo 17. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eu fiz aqui o oposto do desprezo. O oposto do desprezo. Ou seja, eles não tinham admiração pelo Senhor. Eles não tinham afeição. Eles não tinham amizade. Porque lá na frente Jesus vai dizer, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Eles não tinham amizade com o Senhor. Eles não tinham carinho. Eles não tinham apreço pelas coisas de Deus. Não tinham consideração, não tinham estima e nem louvor. Eram corruptos. Olha o que diz no capítulo 3, lá na frente, no capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que Deus vai dizer para Samuel. Eu lhe disse que ia castigar a sua família para sempre, porque seus filhos disseram coisas más contra mim. Ele sabia que eu ia fazer isso, mas não os fez parar. Por isso, juro à família de Eli que nenhum sacerdote, nenhum sacrifício ou oferta poderá apagar o seu horrível pecado. Na hora daquela sentença, então aqui Deus está falando para Samuel, na hora da sentença, na hora que o profeta veio trazer o juízo, ele podia ter os feito parar, talvez, pelo que Deus está falando aqui, seria revogado, como foi a sentença de Nabucodonosor. O profeta interpreta o sonho e diz, essa árvore é tua, ó rei. E fala para ele tudo o que ia acontecer, mas vou te dar um conselho. Desfaz a tua iniquidade, faz justiça aos oprimidos, se compadece dos pobres. A sentença poderia, quando nós nos humilhamos diante de Deus,
Mas Eli e Nabucodonosor não se humilha. Nabucodonosor segue, dizendo eu. Aí vai pastar com os animais 7 anos. Então, Deus é misericordioso. A sua bondade e a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que Deus vai dizer lá no versículo 30, lá na frente. Vou ler essa parte aqui. Mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Tem gente que despreza o Senhor e quer ser tratado com apreço. Não vai ser. Vai ser tratado com desprezo também. Essa rapaziada usava o lado esquerdo do cérebro. Nosso cérebro tem 2 lados. O lado direito e o lado esquerdo. O lado direito, razão. O lado esquerdo, emoção. Quando se fala em razão, estudar, trabalhar, ler. Quando se fala em emoção, prazer. É o que nosso cérebro busca. Prazer e satisfação. Então eles só usavam o lado esquerdo do cérebro. Quando nós temos que usar os 2. Eles só queriam prazer. Prazer. E Eli não os chamava à razão. Então nós pais temos a missão de chamar nossos filhos à razão. Não deixá-los usar só o lado esquerdo do cérebro. Porque eles estarão em rumo à sua alta destruição. Houve um acidente, algum tempo atrás, e chamaram o pai, porque o seu filho estava envolvido. E ele disse assim, eu não quero nem saber o que aconteceu, eu estou do lado do meu filho. Tá certo? Não, tá errado. Eu não quero saber o que aconteceu, eu estou do lado da justiça. Que conversa fiada é essa? Estou do lado do meu filho. Há poucos dias, tive uma reunião com meus filhos e eu disse para eles, a casa só pode ter um cabeça. Quem quer se mandar? Quem quer se mandar aqui? Então, se manda. A porta da casa é ali e o portão é mais na frente. Quer se mandar? Então, se manda. Eu quero mandar e quero ser, tem que ser obedecido. Satanás, amados, ele conseguiu dizer para Adão e Eva, resumiu o jardim naquela árvore. Resumiu o jardim naquela árvore. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. O trem é livre, mas tem que estar em cima dos trilhos. Você tem colocado trilhos para os seus filhos andar? Os trilhos são leis, preceitos e mandamentos do Senhor. Então quer se mandar? Então se manda. Na minha casa não é o seu lugar. Ainda brinquei com eles, falei, eu não tenho herança para dar como o pai do filho pródigo deu. Eu dou 100 reais. Eu arrumo 100 reais e dou para quem queira se mandar. 6 filhos em casa e um casado. Já tenho uma netinha, para a glória de Deus. Eu dou 100 reais. Mas lá fora tem tributo. Tem que pagar tributo. No cigarro, na maconha, na cachaça, na cocaína, na prostituição. Vai lá ver se existe liberdade. Amados, essa falsa sensação de liberdade, a rapaziada, as moças, caem na mão do tráfico. E eles punem, eles dão um tiro no pé, eles batem com madeira, dão madeirada, quebram ossos, arrancam a mão. E a polícia faz a mesma coisa. A cadeia é como aquele quando eu via filme há muito tempos atrás, do chimpanzé. Ele estava lá e eles tiravam ele. Quando o dono vinha, eles tiravam ele daquele inferno e colocavam num paraíso. Um lugar bem aconchegante, muitas frutas, árvores, gangorra. Mas quando o dono ia embora, eles colocavam ele no inferno de novo. E é desse jeito que acontece na cadeia. Vi relatos de preso, diz que tem que dormir dentro da água, em pé. Se ele cochilasse um pouquinho, ele estava em pé e tinha uma tampa em cima, e se ele afundasse, ele se afogava. Um castigo. E lá dentro ninguém sabe o que acontece, o que os outros presos fazem com a pessoa. Então, sem chance. Sem chance. O inimigo fica conversando com seus filhos, com meus filhos. Por isso os pais têm a obrigação de inculcar a palavra do Senhor, dizendo que eles são bode, que eles podem ganhar o mundo.
O bode, ele gosta de ganhar o mundo, subir montanhas. A ovelha não, a ovelha ela é obediente ao seu pastor. Ela ouve a voz, ela teme, ela obedece. Cuidado. O inimigo está dizendo que o seu filho é bode. E você não impôs limites a ele. Ah, mas agora não precisa sair de casa para sentar na roda dos escarnecedores, para ser influenciado pelo Satanás. É dentro de casa, através da internet. Meus filhos pequenos não têm celular. Meu filho tem 14 anos e não tem, e eu não vou dar. E se alguém dá, eu pego e quebro. Ah, pastor, mas isso é muita ignorância. É melhor a minha família, a sua família, ser como um quartel, que é um dos lugares mais respeitados do mundo, por causa da disciplina, do que ser igual a uma zona. Temos estudos, temos experiência. Menino novo, se não me falha a memória, 9 anos de idade, matando a mãe ou o irmão, deixando o pai paralítico, porque tomou o celular. Temos outra moça aí de 18 anos, o casadinha de nova, não sei se ajuntou, mas com um bebê. Ela colocou uma fita na boca da criança, e o marido chega, vê aquela cena e ele vai filmando e procurando ela, e ela está sentada no outro cômodo da casa com o celular na mão. Que geração é essa que nós vamos entregar para a sociedade? Já foi feito pesquisas. O vício da internet, eu trabalho com pessoas viciadas. Coitado, não consegue se livrar do mal. Está dominado. O efeito é semelhante ao da cocaína. O cara trabalha, bota o celular na frente dele, vendo filmes, séries. Está dominado, está oprimido. Pessoas que não dormem mais. O apóstolo Paulo diz: estejais firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Que liberdade é essa que você não pode mais dormir? Vira a noite. Que liberdade é essa que você não pode largar o celular um minuto? Estejais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a vos meter-vos debaixo do jugo de servidão. E tem muitos jovens, não só jovens, homens e mulheres, desprezando o Senhor. Porque quando você está vendo uma pornografia, está desprezando o Senhor. Quando você está vendo filmes, séries, novelas, está desprezando o Senhor. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então é o que esses jovens fazem, desprezam o Senhor. Ah, pastor, mas eu vou para a igreja todo domingo, todo culto. Formalismo religioso. Você não conhece o Senhor. Vai para a igreja porque seus pais vão, porque você tem medo de ser expulso de casa. Formalismo religioso. Deus é intimidade. A intimidade, ela começa a partir da santificação. Sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus sejam santos. E como vai ser santo? Viciado numa série. Coisas criadas pelo adversário para tirar a sua atenção, para te distrair. Distraído, você está caminhando para distante de Deus. E preste atenção, pai e mãe. Quando todos os seus filhos disserem: a paz, sobrevirá repentina destruição. A sua filha está grávida. Seu filho engravidou a filha de fulano. O pai está obrigando a ele se juntar com ela. Seu filho morreu lá na esquina. Seu filho é maconheiro. Sua filha está dando para um e para outro. Vou usar um linguajar chulo. É isso. Sabe por que virá repentina destruição? Porque você deixou de instruir os seus filhos. Deixou de corrigir, deixou eles à vontade a fazerem o que querem. E o que eles querem é uma busca incessante por prazer e satisfação. É isso que vai acontecer. Repentina destruição. Você, pai e mãe, deixou de guerrear as guerras do Senhor, como fez o sacerdote Eli. Tem que ter instrução. O quartel é respeitado por causa disso. Tem que ter correção e disciplina. O que vai acontecer se eu errar? Por que no quartel existe respeito? Sim, senhor. Continência. Porque tem punição, tem disciplina. E disciplina é a vara. Por isso que tem lá. Paga 50. Está detido. Vai passar a noite na cadeia. Ninguém tira onda. Os filhos querem isso.
Quanto mais disciplina, mais perto de você. Quanto menos disciplina, mais eles vão se distanciando dos pais. Tem que ter disciplina. Ética é o que se deve fazer, o que se não deve. E se errar, tem que ter disciplina. Sem disciplina, o homem está em rumo à sua alta destruição. Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonhará a sua mãe. Envergonhará a sua mãe. Um jovem condenado à morte nos Estados Unidos, falaram para ele, faz aí seu último pedido. Eu quero dar um abraço na minha mãe. E naquele abraço, ele dá uma mordida no rosto dela, arrancando um pedaço. Isso é porque a senhora não me disciplinou. Não nessas palavras, ele falou outras coisas, mas querendo dizer justamente isso. Disciplina. Tem que ter disciplina. Olha só o que... a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonhará sua mãe. Eu digo mais, a criança entregue a si mesmo está em rumo à sua alta perdição e destruição. A criança é responsabilidade sua e minha. Eu tenho 6 no meu poder, casei 1. E você tem quantos? É responsabilidade sua. Não dá um celular para ele ficar quieto, para ela ficar quieta. Sabe o que aconteceu há muito tempo atrás? Um reino foi invadido, uma colônia, e os homens foram feitos escravos para trabalhar na pedreira. E os homens muito agitados, querendo fugir, rebeliões, sabe o que fizeram? Deram folhas de cocaína para eles mascarem. E aqueles homens ficavam no mundo da lua, passaram a trabalhar tranquilos após mascarem folha de cocaína. É isso que você quer fazer para o seu filho? Dar um celular para ele ficar quietinho? Você vai estar dando cocaína. Porque o efeito das redes sociais, dos jogos, das séries, é semelhante ao da cocaína. É a busca incessante por prazer e satisfação. E você está drogando seu filho. Olha o que você vai entregar para a sociedade. Versículo 18 a 21. Samuel começa a ministrar e sua mãe leva uma túnica todo ano. E Eli ora a Deus para que Deus dê mais filhos a Ana. E ela voltou e teve 3 filhos e 2 filhas. Que maravilha, né? Olha só, Eli, um homem de Deus, mas é passivo. Passivo. Qual a passividade? Ele comia do pecado. Comia do pecado. Seus filhos pecam, comem o sacrifício com gordura. Se não me falha a memória, Levítico 23, tinha que queimar toda a gordura. Mas eles comem, vão engordando, e o pai também come. Ah, que delícia. Picanha, costela com gordura. Ai, que delícia. É prazer? É o lado esquerdo do cérebro que vai te guiar? Ou você vai chamar seus filhos à razão? Você vai se chamar à razão? O homem tem até a obrigação de chamar a esposa à razão. Porque a mulher tem de usar só a emoção. Versículo 22 a 25. Ele descobre pelo povo que seus filhos estão deitando com as mulheres na tenda. Qual seria essa prática, pastor? Que explicação que se tem para essas mulheres estarem na tenda da congregação onde se faziam os rituais, os sacrifícios? Por que essas mulheres estariam lá? Qual era o ofício dessas mulheres estarem lá? Êxodo 38:8. Fez também a pia de cobre, com a sua base de cobre, 2 espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. É isso aí. As mulheres tinham o seu serviço, o seu ofício a ser prestado ali. Só que esses homens, eles passam a usar essas mulheres como se isso fizesse parte do culto. Prostituição, como faziam os pagões, as sacerdotisas. As moças, menininhas eram levadas para os templos para servir como prostitutas rituais, faziam parte do culto, das cerimônias. E é o que está acontecendo aqui com os filhos de Eli. Lembrando que nós estamos na época dos juízes. E é o que está acontecendo aqui.
Vamos ver esse provérbios aqui? Castiga teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Castiga teu filho enquanto há esperança. E enquanto há esperança. Mas, no caso dos filhos de Eli, parece que acabou a esperança. Essa esperança é enquanto você está lidando com criança. Depois você não vai bater num homem, numa mulher, discipliná-lo, dar castigo, não vai. Vai virar seu inimigo. Vai virar seu inimigo. Mas enquanto é criança, você vai fazendo ele temer a você, como pai, como a Bíblia ensina, como mãe, e temer a Deus acima de todas as coisas. Mas depois de adulta, acaba a esperança. É um homem, é uma mulher. Aí você já não pode mais discipliná-lo. Não vai bater num homem, não vai bater em nenhuma mulher, que você vai fazê-los seus inimigos. Então eu entendo que a esperança é enquanto é criança. 12, 13, 14 anos. Enfim, no máximo de 11 a 12 anos. 14 anos já é um homem. Meu filho de 14 anos já está maior do que eu. Mas ele me respeita, graças a Deus. Mas o respeito a uma criança não tem nada de ser conquistado, tem que ser imposto. Tem que impor respeito. Você imagina, você vai trabalhar numa empresa, o encarregado fala, vai fazer aquilo ali. Você não vai. Vai fazer outra coisa. O que ele vai fazer? A disciplina. Vai te mandar embora. E se ele deixa você fazer o que quer? É uma bagunça. Mesmo assim, somos nossos filhos. Cabe aqui para nós 2 versículos. Porque esses rapazes não escutam. Eles não escutam mais o pai. Um abismo, Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E aí? Eu estou encucado aqui com o que ele disse. Eu vou tentar jogar nas minhas palavras. Se você não concordar, tem seu direito. Olha só o que ele disse para os seus filhos. Chamou eles, depois de estar sabendo desses atos abomináveis. Meus filhos, eu sou o juiz, eu sou o sumo sacerdote. Se vocês tiverem problema com qualquer homem, eu resolvo. Mas com Deus, eu não posso fazer nada. Olha a postura de um pai. Enfim. Sem disciplina, o homem está em rumo à sua alta destruição. Não tem desgovernado. Versículo 26. O menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel estava importando Deus para dentro dele com as suas atitudes. Aí o profeta vem trazer a mensagem, que o profeta traz várias mensagens, mas vou destacar 2, advertência e juízo. E aqui ele está trazendo a mensagem de juízo. Esse profeta foi identificado como um homem de Deus. Versículo 27 e 28. O profeta fala sobre a honra que ele tinha, de Deus ter escolhido dentre as 12 tribos a tribo dele. E a honra que ele tinha entre todas as linhagens, Deus ter escolhido a dele, que veio de Arão. Arão é o pai dos sacerdotes. Que honra, que grandeza, mas não valoriza. A Bíblia diz, um só pecador destrói muitos bens. Um filho pode destruir uma família, se não for disciplinado. Versículo 29. Porque zomba do meu sacrifício e honra mais seus filhos do que a mim? Honra mais a seus filhos do que a mim. Deus diz não, os filhos dizem sim, e Eli concorda. Olha só o que Jesus disse, aplicação, tá? O que Jesus disse em Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e a sua mãe, e a mulher, e a filhos, e a irmãos, e a irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meus
meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É a guerra do Senhor que eu falei lá atrás. Eu não quero aborrecer meu filho. Não quero. Meu filho vai para a igreja aborrecido, bicudo, bicuda. Vai bicudo, vai bicuda. Mas vai. Pai e mãe, autoridade máxima na vida de um filho. 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e a linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Versículo 30. Os que me desprezam serão tratados com desprezo. Êxodo 40:15. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdote. A unção deles será para um sacerdote perpétuo, de geração após geração. Deus aqui está rompendo com essa aliança de um sacerdócio perpétuo. Está aqui no Êxodo 40:15. Foi o que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, ou com Arão. Está rompendo. Os que me desprezam serão desprezados. Versículo 31. Deus disse que enfraquecer a sua família, não haveria mais idosos na sua família. Versículo 32. Israel podia estar prosperando lá fora, todo mundo alegre, mas no tabernáculo haveria choro, lágrimas. Sentença. Versículo 33 e 34. Todos os descendentes que eu não eliminar no altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos dos seus descendentes morrerão, consumir os olhos com lágrimas, e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus filhos, Ofni e Finéias, será um sinal para você, os dois morrerão no mesmo dia. Sentença. Duras sentenças. Versículo 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará para sempre perante o meu rei ungido. Eu creio que está falando de Cristo. Versículo 36. E todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Sentença. Agora vamos ver o cumprimento dessa sentença? Porque não adianta a gente parar por aqui e não ver que o que Deus fala cumpre. Mas como vai cumprir? Não vai haver velhos na família? Eles vão mendigar por pão? Deus falou e vai cumprir. Olha só. 1 Samuel 22, 18 a 20. Estão os descendentes de Eli, os que não morrerem no altar. E Doeg matou nesse dia, ele matou 85 sacerdotes de Deus. Versículo 19. Saul também mandou matar todos os outros moradores de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres e meninos, criancinhas, o gado, jumento e ovelhas, todos foram mortos. Sem juízo. Saul está executando juízo de Deus. Versículo 20. Mas Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, escapou e foi para o lugar onde Davi estava. Versículo 21. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes de Deus. Aí lá fugiu, escapou Abiatar. Era um dos sacerdotes, conseguiu escapar com a estola sacerdotal. E outra coisa que eu não me lembro agora. Aí, amados, vamos para 1 Reis 18. 1 Reis 18, 19. Ele sacrificou muitos bois, novilhos, gordos e ovelhas, convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe,
o comandante do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Aqui Adonias queria usurpar o trono, porque Davi já estava velho, e por direito ele seria o próximo rei, assim, por direito, humanamente falando, e ele vai usurpar o trono, ele vai se declarar rei. Mas antes ele precisava do poder de apoio político e religioso. E ele tinha Joabe, capitão do exército, e Abiatar, que era um dos descendentes de Eli, se aliou a Adonias para fazer os sacrifícios rituais, se aliou a ele. E agora Adonias está poderoso, agora está cercado pelo poder político, o exército e o poder religioso. Era o que ele queria. Mas olha o que vai acontecer aqui. Aí foram lá, falaram para Davi, Davi unge Salomão, e Salomão vai agir. Olha só o que Salomão vai fazer com Abiatar. Ao sacerdote Abiatar, o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras, você merece morrer, mas hoje eu não matarei. Hoje eu não matarei, hoje. Pois você carregou a arca do soberano Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou todas as aflições dele. Inclusive foi um sacerdote que deu conselho, um dos conselheiros lá de Davi. Então, Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. 1 Reis, capítulo 2, 26 e 27. Cumpriu ou não cumpriu? Então, Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló, a respeito da família de Eli. Amados, não é uma lição aleatória. Deus está nos instruindo. Cuidado com esse negócio de seguir a moda, todo mundo está indo. Você tem que dizer sempre para os seus filhos, para nossos filhos, você não é todo mundo, você não vai. Cuidar dos nossos filhos, cuidado com a advertência com nossos filhos, cuidado com a parcialidade no pecado deles. Pai e mãe que estão passando pano quente, encobrindo o pecado. Moças que já se perdeu e a mãe não conta para o pai, está encobrindo o pecado. E a sua casa está embaixo de maldição. Um só pecador destrói muitos bens. Então, se você tem culpa, confessa e deixe. A Bíblia diz que alcança a misericórdia do Senhor. É claro que vai sofrer as consequências, mas é melhor sofrer as consequências do que viver na maldição. Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo capítulo, que será o capítulo 3.